Como definir o sucesso do projeto? Como saber que você executou um bom papel como gerente de projeto? E será que existe alguma técnica para me ajudar a definir e alcançar o sucesso do meu projeto? Bom, se você está procurando resposta para essas perguntas, o vídeo de hoje é exclusivamente sobre esse tema. O que é um projeto de sucesso? E aí, beleza? Leandro Barbeita. Como eu comentei no meu vídeo O que é gestão de projetos, para mim, a pergunta mais importante que um gerente de projetos pode fazer é por que o projeto deve existir. Com a resposta para essa pergunta, você começa a ter clareza do que significa sucesso para o seu projeto. Nesse vídeo eu vou falar da definição tradicional do que é um projeto de sucesso, vou falar da nova definição do que é um projeto de sucesso e vou te mostrar na prática uma técnica para te ajudar a mapear o que é o sucesso do seu projeto. Beleza? Então bora pro vídeo. Dentro do escopo, dentro do prazo e dentro do orçamento. Esses três fatores são conhecidos como restrição tripla ou triângulo de ferro. E o PMI utiliza essas restrições como modelo de sucesso em projeto desde 1987. E é um modelo lógico, né? Se você faz uma obra na tua casa, essa obra vai ser uma obra de sucesso se entregar tudo que foi combinado dentro do prazo e não estourar o orçamento. E realmente é uma definição lógica, necessária, porém incompleta. Todos os projetos, e são todos mesmos, sem exceção, eles existem para trazer um benefício. Você não faz uma obra à toa. Você faz uma obra porque você quer consertar alguma coisa, ou porque você quer valorizar o seu imóvel, ou porque você quer ter uma nova experiência. Todo projeto tem um benefício atrelado. E aí isso nos leva à mais nova definição do que é um projeto de sucesso. Projeto de sucesso entrega valor que vale o esforço e o investimento. Para mudar a definição tradicional do que é um projeto de sucesso, e como eu disse, existe desde 1987, ou seja, quase 30 anos, o PMI publicou a maior pesquisa da sua história em dezembro de 2024, onde eles entrevistam 1.500 profissionais de gestão de projetos em todo o mundo. O link completo para a pesquisa está na descrição do vídeo. As diferenças não são só o foco no valor e no custo-benefício. Essa nova definição, ela traz um pouco de subjetividade para o jogo. Deixa eu explicar. Valor é percebido de maneira diferente pelas pessoas. Ou seja, quem vai dizer se o projeto foi ou não um projeto de sucesso são todas as partes interessadas do projeto. Dois pontos importantes que eu não posso deixar de comentar. Primeiro ponto, a pesquisa reforça que a restrição tripla permanece sendo fundamental. Não é porque você vai focar em valor que você pode fazer o que você quiser, senão a conta não fecha. Segundo ponto, a pesquisa reconhece que grande parte do valor do projeto é entregue depois que o projeto termina e que, portanto, vão ser gerenciados pela gestão de programas e pela gestão de portfólio. Mas é inegável que o foco em valor tem que começar no projeto. E essa é a deixa para falarmos de uma técnica que pode te ajudar a mapear o valor do seu projeto. Mapa de benefícios. O mapa de benefícios é uma técnica utilizada na gestão de programas, na disciplina de gestão de realização de benefícios. É uma técnica muito simples, mas é uma técnica muito poderosa porque ela traz clareza. Existem vários modelos de mapa de benefícios e várias definições para os conceitos. Eu vou utilizar no meu exemplo um mapa com 3 conceitos, entregas, resultados e benefícios, e eu vou utilizar as definições do PMI nesse exemplo. Então vamos para a parte prática. Para quem conhece o canal sabe que eu sou da área de tecnologia, então meu exemplo vai ser nessa área, mas eu tenho certeza que qualquer pessoa consegue entender. E novamente eu vou utilizar o exemplo da empresa que comercializa apps para celular. Nesse momento essa empresa ela já lançou 2 apps. O problema é que os apps eles têm um design e a experiência completamente diferentes. E os usuários estão dizendo, se é para usar e ter uma experiência diferente, eu vou avaliar os apps dos concorrentes. O ponto é que o percentual de usuários que utilizam os 2 apps caiu 10% no último trimestre. Então está aqui o objetivo, reverter essa queda e aumentar o número de usuários que utilizam os 2 aplicativos. Para atingir esse objetivo, a equipe entende que precisa entregar uma experiência entre os aplicativos totalmente consistente. Para isso, ela vai desenvolver um sistema de design e vai migrar os 2 aplicativos para esse sistema de design. Só que isso demanda muito esforço e não dá para fazer em uma versão. Então, para a próxima versão, a equipe traçou como objetivo
melhorar a consistência dos aplicativos em 25%. Esse é o benefício que ela vai atingir. Benefício é um ganho oriundo de um resultado. Para atingir o benefício de melhorar em 25% a experiência do usuário nos dois aplicativos, a equipe definiu dois resultados: melhorar a consistência nas fontes e melhorar a consistência nas cores. Resultado é um efeito de um projeto ou de um processo. Nesse caso, a equipe vai ter um projeto para mudar todas as cores e todas as fontes de todas as páginas dos dois aplicativos. Com isso, nós vamos ter 4 entregas, 2 resultados e um benefício. E esse é o mapa final. Para a galera de design e desenvolvimento, eu sei que eu estou simplificando. Mas o objetivo era ser algo verdadeiro. Eu mesmo já enfrentei esse desafio numa escala estupidamente maior, porém de uma maneira simplificada, porque é só um exemplo. Mas cadê o valor no mapa? Bom, o projeto vai ter alcançado o valor se os clientes dos apps enxergarem o benefício de terem uma experiência mais consistente entre os apps, a queda no número de usuários que utilizam os dois apps for revertida e o valor do investimento nesses projetos terem valido a pena para os donos da empresa. Vocês percebem o quão mais complicado que é falar de valor ao invés de simplesmente dizer eu entreguei tantas telas em tantas semanas custando tantos reais? Mas eu realmente espero que vocês tenham entendido que focar em valor é a única coisa que importa para os donos da empresa. E fazendo isso, você e o seu projeto vão se tornar mais estratégicos. E por favor, não esquece, não é porque você está focando em valor que você pode gastar o tempo e o dinheiro que for. Você ainda precisa gerenciar essas coisas, senão a conta não fecha. Gestão de benefícios é um tópico que vai ganhar muita atenção daqui para frente. E francamente, eu só arranhei a superfície. Tem muito mais coisa para falar. Então, se esses assuntos te interessam, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque você não vai se arrepender. E se você ainda não viu o meu vídeo, onde eu falo da diferença entre gestão de projetos e gestão de programas, que a gente falou rapidamente aqui no vídeo, eu vou deixar um link no card para vocês. Beleza? Curtiu? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!